A paz do Senhor, povo abençoado. Temos um assunto que está tramitando muito nas redes sociais, é acerca de um pronunciamento de um presidente da convenção que há 21 anos já preside a convenção CEAD-SETA. Por outro lado, um pretenso candidato também que colocou seu nome em apreciação, e isso trouxe um descontentamento ao atual presidente, que se pronunciou de uma maneira. Então você vai aqui ver a maneira como ele se pronunciou, e eu também convidei o pastor, que é candidato a presidente da convenção do CEAD-SETA, pastor Marinaldo, muito digno pastor, presidente da Assembleia de Deus em São Geraldo, e também faz parte da mesa da convenção. Então você, pelo lado, vai ver o pronunciamento do presidente, que foi um pronunciamento assim forte, e por outro lado você vai ver a posição do pastor Marinaldo também. Eu vou deixar aí o link aí em cima, você vai ver, e o pastor Marinaldo vai estar aqui também para fazer o seu comentário a todos os convencionais, principalmente do CEAD-SETA. Então, com vocês, agora assista o link e em seguida, pastor Marinaldo está aqui conosco aqui para trazer um esclarecimento acerca, da sua visão e da sua chamada divina para colocar o seu nome em apreciação para ser o presidente da convenção, com propostas aí que tem agradado a muitos. Pastor, você é pastor hoje aqui. Será que amanhã ele? Quem garante? Quem garante? A paz do Senhor a todos nossos queridos irmãos. É um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez, e desta feita com amigos ilustres. Dentre eles eu cito o pastor Esdra, que é um grande amigo, um veterano, e do outro lado aqui está o nosso muito digno pastor Marinaldo, presidente ali da Assembleia de Deus em São Geraldo. É um amigo de longas datas, um pastor muito querido pelo rebanho que apacenta, muito conceituado na cidade de São Geraldo por todos os cidadãos e cidadãs de lá. E ultimamente houve assim um comentário muito grande, que inclusive saiu nas redes sociais, acerca de um pastor, que presidente de uma devida convenção, que nós vamos ficar sabendo também, que ele chegou, a título de entendimento, a ameaçar o pastor que não o apoiasse para a reeleição da convenção, ele tiraria aquele pastor do campo, pelo que houve assim um impacto muito grande entre os convencionais, caiu aí na mídia social. E por outro lado nós temos aqui o pastor Marinaldo, que de grande conceito na convenção, e é um dos candidatos também, que é um direito que assiste a todos os convencionais, votar e ser votado também. Então nada melhor para tirar esse impasse, desses comentários que já rodou muito pela rede social. Alguns chegam até a ficar assim, sem entender o porquê disso, o que está acontecendo, e nada melhor do que o nosso muito digno pastor Marinaldo, que está aqui conosco, para trazer o esclarecimento para vocês. Então, com vocês, pastor Marinaldo. Pastor Everaldo, e a todos que nos ouvem, a paz do Senhor é a saudação que nos é peculiar, a paz do Senhor. Dizer, pastor Everaldo, que é um prazer estar aqui com o senhor. Obrigado. Nós já nos conhecemos ainda de quando solteiros ainda, Isso. E contraímos casamento. Eu casei com a irmã Maria Silde há mais de cerca de 35 anos. O senhor também. Ovelha do meu pastor, do teu sogro, meu sogro, pastor Silvestre Rodrigues Salles. E ele casou com a irmã Miriam, que era de Imperatriz, e a gente tem uma amizade já de longo tempo. E também esclarecendo aí para todos, quando eu conheci o pastor Marinaldo, ele era soldado do Exército Brasileiro, e um jovem de grande conceito com o pastor Jairo Saldanha. Ali era um exemplo, e eu também, como seminarista, procurei me aproximar dele e ter aquele bom entrosamento,
e foi amigo também da minha esposa. Ali congregaram junto na rua Ceará, na Ebenezer, né? Pastor Passonda. Pastor Passonda, tão querido, tão né? Querido, já dorme do Senhor. Então vamos ficar à vontade aqui. Pastor Everaldo, olha, eu já estou há mais de 30 anos como presidente de campo. Correto. Tenho 21 anos que venho servindo a convenção. Passei 4 anos como primeiro tesoureiro e 16 anos, 14 anos aproximadamente, como primeiro vice. Sempre sendo aquele servo, como sempre fui, e apaziguador, amigo da paz. E esse ano eu senti um pulsar, né, da parte de Deus, para colocar meu nome à disposição, julgando que isso é um direito. Correto. Né? Ser votado. Não estou apunhalando ninguém, não estou me levantando contra ninguém, me valendo só desse direito. Isso. Respeitando nossa liderança, nossos líderes, e por sinal uma pessoa que eu admiro e não tenho como que dizer nada ao contrário, mostrar nenhuma falha, né? Só de me valer desse direito, né? Quanto à sua indagação, depois que nos lançamos a pré, porque no nosso estatuto da nossa convenção, ele não dá o prazo máximo, dá o prazo mínimo, que é 90 dias antes da eleição, para protocolar uma chapa. Correto. Nós aqui não é cargo a cargo, é chapa. Correto. Tá, mas não tem um prazo mínimo, mas não tem um prazo máximo. Correto. Então pode-se uma mesa diretora ser eleita e empossada, e eu posso no dia seguinte já lançar uma pré-candidatura daqui a 4 anos. Correto. Que não estou incorrendo em crime nenhum, tá? Isso. E depois houve um ânimo, né, por parte de muitos convencionais, e um ânimo também, por outro lado, de outra equipe, sentiu assim, de certa forma, ameaçado por qualquer que seja a natureza de aparecer alguém, mas eu quero aqui entrar em defesa do meu presidente. Correto. Porque ele é um homem que ontem completou 88 anos, uma pessoa de que é um exemplo para todos nós. Eu não entendo que ele foi ali desabafar, pastor. Então o que está no vídeo aí é só mesmo um entendimento de que ele foi, e na sua fala eu não vou dizer que ele foi feliz. Correto. Porque ele disse: quem garante que você fica aqui? Aí ele, ao mesmo tempo, ele disse: eu sou candidato e peço o vosso voto. Ele se lançou candidato. Isso. E pediu voto. Tá. Aí dá um entender que ele ameaçou, mas eu quero dizer que eu quero considerar e respeitar a idade, a idoneidade, e ele, por essa idade, ele nos trata como filho, e às vezes o pai tem aquela liberdade de raiar com o filho, de Correto. Chamar a atenção. Isso. Eu quero tirar por esse bom lado, não pelo lado da ameaça. Todavia, no contexto geral, dá de fazer essa leitura. Correto. Porque houve o constrangimento para o colega presidente do campo que estava ali. Ele se sentiu constrangido com aquilo. Isso. Como se ameaçado fosse. Isso. Todavia, eu quero entender por um bom modo e pela forma em que ele tratou, né, como um pai trata com um filho. Correto. Mas tudo isso é porque, às vezes, é encarado uma oportunidade como essa como se fosse um ultraje, como fosse uma traição, como fosse apunhalar pelas costas. Não é. É um direito que podia, esse momento, pastor Everaldo, ser encarado de forma simples. Até mesmo porque serve como avaliação, né? Isso. Você está aqui há muito tempo em uma direção, em um governo. Quando aparece alguém colocando o nome para fazer avaliação, e eu me lembro de Jesus. Jesus, ele, como filho de Deus, no meio dos apóstolos,
Ele perguntou. Ele perguntou sobre a avaliação dele. O que é que vocês acham? O que é que dizem por aí? E hoje, de forma democrática, a gente fala isso no voto, né? Isso. Fala no voto. Como? Dando direito às pessoas escolher, né? E eu vejo que vai ser tranquilo, porque querendo Deus que aconteça, essa eleição é para ser só em dezembro de 2025, não é agora. Talvez alguém até diga, mas lançou muito cedo, não? E eu quero dizer que não. E eu quero explicar por que não. Nosso estatuto tem um artigo que diz que 1 ano antes a mesa diretora convoca o conselho político, porque lá é um conselho político, para fazer as tratativas como vai se fazer as eleições. Se é em cédula, se é... E, bem, os modos da eleição, 1 ano antes. Correto. Então, se deixa para fazer com 6 meses, já tinha essa quebra estatutária. O nosso estatuto diz que 1 ano antes é preciso que se reúna para fazer as tratativas das eleições. Razão porque a gente, analisando esses fatores, já 3 meses antes, e inclusive protocolamos junto à Secretaria-Geral de nossa convenção, já há um pedido para que a mesa diretora, o presidente, convoque o conselho político para, com as partes, fazer as tratativas de como se dará as eleições, cumprindo um artigo do nosso estatuto, que isso é feito 1 ano antes da eleição. Então não foi nada apressado, tá? Mas eu quero dizer para o senhor que eu respeito meu líder, meu presidente, tá? Eu já auxiliei muitos presidentes e eu gostei de auxiliar, ainda continuo na mesa porque nós vamos ficar até 2024, eu sou o 2º vice-presidente, né? Coordenador do estado e supervisor de uma área. E eu quero levar com muito respeito, com muita harmonia, com muita paz, respeitando os direitos dos convencionais, daqueles que optam pelo presidente, que eles optam por votar na gente. E eu acredito que essa forma seria uma forma muito bem harmônica e educada. Então, o que está nas redes sociais é o que parece, mas eu quero entender que não foi assim como dizem. Não foi uma ameaça, não foi, mas eu quero entender que pela idade e como nos trata como filho, ele tem essa condição de dar uma raiada, de chamar a atenção, que deixa para transparecer que foi ameaçando. Todavia, a fala, não quero dizer que foi feliz. Correto. Porque na fala foi dizendo, quem garante que você fica aqui, né? Quem garante? Amanhã pode ser outro. E na verdade é isso mesmo. Mas dentro do contexto e do momento em que se tratando de candidato e voto, aí dá um som, um tom como se fosse uma ameaça. Uma ameaça. Uma ameaça. Pastor Marinaldo, eu tenho percebido, e há muitos anos atrás, sempre o senhor ao lado dos presidentes da sua convenção, dentre eles o pastor Pedro Lima, que eu acho que você tem um conceito muito grande com ele, e ele também tem esse conceito com o senhor. É uma amizade assim de pai e filho, eu vejo entre você e o pastor Pedro Lima. Quanto ao pastor Posidônio também, né, que é um veterano que tem que prestar as continências pelo trabalho que tem feito, o seu entendimento é muito nobre, a sua maneira de interpretar mostra uma capacidade espiritual de compreender o seu presidente na idade que ele já está, o desejo que ele tem, se ele tem 88 anos, está na ativa, pastoreando uma igreja e também uma convenção, né? Ele não pastoreia mais a igreja, não, só a convenção. Só a convenção. Só a convenção, Mas mesmo assim, ele pastoreou a igreja até poucos anos atrás. Há uns 2 anos. Há uns 2 anos atrás. Mostra um homem que tem desejo e vigor para fazer a obra de Deus, né? Então, com essa idade de 88 anos, o fato dele querer estar ainda em eminência e tudo, isso é muito nobre. Agora, entendendo também que tem uma nova geração que precisa de oportunidades, que tem, né, porque a obra de Deus, a dinâmica da obra de Deus, a gente entende que cada dia a gente tem que fazer uma leitura,
porque o mundo está mudando muito, né? E o senhor tratou um assunto, trouxe em pauta um assunto muito importante acerca dos pastores, do cuidado para com os pastores, que a gente vê muito mesmo. Por exemplo, agora você me mostrou de um pastor, membro do CA de Seta, que a energia foi cortada da igreja, que estava devendo, e ele precisou se valer de amigos e tudo, e o senhor foi um dos tais também que se disponibilizou e ajudou. Nós vemos também pastores jubilados, que estão assim um pouco fora da área, sem visita. Nós vemos esposa de pastores também, inclusive de igrejas grandes, que hoje estão ali, às vezes até esquecida. Nós não temos assim um trabalho para com os jubilados, um trabalho para com as esposas de pastores. Nós não temos nenhum jornalzinho assim para estar falando acerca daqueles pastores que já atuaram e tudo, aquela coisa toda. Então eu quero lhe parabenizar pela a sua proposta, né, que o senhor trouxe como presidente da convenção, de efetuá-la no que diz respeito também o cuidado com o pastor que está no campo, de fazer uma reserva ali para aquele pastor, porque há pouco tempo atrás aconteceu com um pastor de renome de uma determinada convenção, que aquele pastor ele caiu, né? Mas aquela convenção, ela tem um caixa no CPF de cada pastor. Aquele pastor tinha ali uns 300 mil reais. Então ele perdeu o ministério, mas tinha um dinheirinho para comprar uma casa e para viver ali. Então eu vejo que é de uma grande valia as propostas que o senhor fez, né, que o senhor colocou em pauta. E eu vi até que o próprio presidente seu, o pastor Posidônio, ele falou que tem umas propostas aí que a gente vai estudar ela, quer dizer, ele achou interessante também. Então a gente entende, eu quero lhe parabenizar pela sua fala, pela sua explicação. O senhor faz parte da convenção, né, está atrelado à convenção, é um convencional, e entende a colocação do seu presidente, está ao lado dele ali, mas está lutando por um direito que é seu. Eu estava ouvindo uma fala do pastor de Araguaína, que é o presidente também da convenção, o pastor Paulo, falando quando ele foi convocado para ser o presidente, foram lutas tão grandes que ele enfrentou, que ele pensou em desistir, foi das maiores lutas. Então, sempre que a gente se disponibiliza para fazer a obra de Deus, e que a nossa disponibilidade, né, a nossa vida vai trazer benefício para a obra de Deus, tem enfrentamento, tem luta, aquela coisa toda. Mas a sua colocação é muito boa, porque o senhor aqui defendeu o seu presidente. E eu quero lhe trazer uma palavra, não é minha, é uma palavra de Deus, que uma certa feita, eu indo para aquela convenção sua, eu fui com um obreiro meu naquela convenção lá em Redenção, se hospedamos até no hotel Macários Hotel, um hotel muito bom, me lembro. E eu ia com o obreiro e falei para aquele obreiro: meu filho, se você deseja o ministério pastoral, aprenda a defender o ministério. Então você mostrou aqui para esse público, para os convencionais, para os irmãos, que o senhor está apto a ser um presidente da convenção, está apto a ser um candidato. Por quê? Porque se você deseja o ministério, defenda ele. Então você passou do teste aqui, porque você defendeu o seu presidente. Então você é digno desse cargo, porque você defendeu. Você está entendendo, Esdra? Sim, senhor. Isso aqui são palavras de ciência e sabedoria. Se você deseja o pastorado, defenda, aprenda a defender logo os pastores. Como é que você quer ser um pastor e você não defende o seu pastor? Então, pastor Marinaldo, eu acredito que as pessoas estão muito satisfeitas por essa resposta, e ele mostrou aqui que está apto e aprovado para esse cargo que Deus, né? Deus, assim como chamou Gideão, ele bem explicou, chamou ele também. A chamada de Deus é essa convicção que está dentro da gente, esse desejo que está dentro da gente, é um desejo de Deus. Ele vai ser, vai vir oposições, vai vir lutas, para que a gente não efetue aquilo que Deus tem para fazer,
por nós. E nós temos que enfrentar tudo isso. Mas o senhor foi qualificado aqui porque o senhor deseja ser o presidente da convenção. E a primeira coisa que você fez foi defender o seu presidente. Isso é muito bonito, é um exemplo para mim, é um exemplo para o meu amigo pastor Esdra, e eu acho que é o exemplo dos demais pastores aqui. Aqui está um pastor. Inclusive, pastor Everaldo, eu sempre honrei os meus líderes. E eu penso que se Deus me der essa missão, eu não falo vitória, eu falo missão. Missão. Porque vitória são na disputa de duas pessoas que estão lutando por um tesouro. A convenção não é tesouro, a convenção é missão, que vem sobre os ombros para que você possa fazer o bem, principalmente daquelas pessoas mais carentes, né? Por exemplo, uma missão de fazer com que o trabalho cresça, desenvolva. A nossa convenção aqui dentro do estado, por exemplo, a sua convenção tem 1.030 campos dentro do estado, aqui dentro. Ela tem campo fora do estado, e ela tem mais de 1.040, 1.050 e tantos campos. Todavia, aqui dentro do estado é 1.030 campos sede. Nossa, só tem 120. Olha o espaço que a gente tem. E isso não é dividindo campos dentro das cidades, não. É novas cidades. E eu penso assim, honrar o meu líder, porque embora se Deus me desse a missão, eu quero honrar ele também. Como? Como um presidente de honra, foi o segundo presidente. O primeiro foi o pastor João de Deus, que ficou de forma interina, João de Deus Mariano Campos. 6 meses depois, ele foi empossado, nomeado pelo pastor Pedro Lima Santos, como presidente da nossa convenção, que já está há 20 anos, 21 anos, na liderança. Porque o que eu penso? Eu quero provar e mostrar que, embora eu receba essa missão e Deus conceda para mim, eu não vou honrar só com honra ao mérito. Eu quero também dar uma seguridade para ele financeira, porque é digno você trazer uma jubilação, embora tendo partes aqui, vem desse lado, eu quero honrar e quero provar isso diante de todas as pessoas que eu quero honrar, viu? Junto com a nova mesa que, caso Deus venha permitir, sempre eu boto Deus na frente. É Deus. Né? Eu quero honrar e vou saber reconhecer, viu? Eu acredito. Pois é. Eu acredito no Senhor, sabe por quê? Porque quando eu lhe conheci, ainda jovem, nós dois éramos jovens, eu tinha dado baixo da aeronáutica, o senhor estava no exército, o senhor tinha um bom entrosamento com o pastor Jairo Saldanha. Sim. Você foi tão querido por ele, que ele te colocou, primeiro foi naquela congregação lá que eu até preguei lá. Solteiro ainda. Solteiro. E depois te mandou para Lagoa Verde. Foi. Da Lagoa Verde você fez um bom trabalho, foi para São Domingo do Azeitão. Lá você fez um grande trabalho. Aí você veio para Xambioá. Eu sou amigo dele. Onde ele está, eu ando atrás dele. Então eu acredito, porque quando eu te conheci, você era um amigo e muito querido do pastor Jairo Saldanha. Depois te conheci com o pastor Pedro Lima, você amicíssimo demais dele. E o pastor Posidônio, eu vejo você andando por todo esse estado, Mato Grosso, e levando o nome dele também, né? Então eu acredito que o senhor, na presidência da convenção, você vai ser um instrumento de Deus e vai honrar esses veteranos. Eu fiz isso com o pastor Jonas Ribeiro de Souza, a quem eu substituí. Foi outro grande amigo seu também. Grande amigo meu. Trouxe seguridade para ele, vitalícia, ele e a esposa, toda a família são nossos amigos, a família do pastor Jonas Ribeiro de Souza e da irmã Brosina, são meus amigos, são auxiliares autênticos meus. Então, pastor Everaldo, eu não estou competindo com ninguém, eu não estou me levantando contra ninguém, não. Eu estou exercendo só um direito, que é um direito, Ricardo, só um direito. E eu acredito que também uma chamada, sim, de Deus. Eu senti isso. Porque Deus coloca no coração, dá força, dá graça para a gente superar. E às vezes é circunstância, às vezes a gente nem quer,
Pode ser sincero, eu nunca sonhei, não, tá? Eu nunca sonhei, mas é aquilo que o pastor Paulo Martins, naquela gravação que ele fez, ele disse assim, vai funilando, as cortinas vão te levando para essa circunstância, tá? Porque se for para mim escolher, de escolha pessoal, eu estou muito bem, uma igreja que me ama e que eu amo ela, uma família, tenho 6 netos, 3 filhos, amizade, muita gente, um campo vasto de amizade de pastores no Pará, estado do Mato Grosso, no Brasil, tá? E de todos os setas, tanto como a Desma, como a TO, como o seta lá do Goiás, pastor Slay, né? Amizade com todos esses presidentes, pastor Raul de Imperatriz, fomos diácono, pastor Raul foi diácono, dirigente de mocidade, pastor Cavalcante fazendo evangelista, e o pastor Marinaldo, dirigente de campanha, de congregação, tá? Pastor Pedro Lima, hoje jubilado, com mais de 80 anos, ali em Palmas. Auxiliei o pastor Sebastião Andrade, presidente, e uma parte do pastor Fiico, que era lá de Araguaína. Então, nós já vem acompanhando esses homens de Deus, e eu não tenho que apontar aqui, eu só aprendi, um aprendizado com todos eles. E aprendi também, estou aprendendo com o meu presidente hoje. E eu não quero ser jamais tido como apunhalador. Eu quero dizer Lá em você, como chamado. Não, e você tem demonstrado. Nós temos aqui também o pastor Esdra. O pastor Esdra é um pastor de valor, é um amigo, trabalha com o pastor Marinaldo ali, né? E você vai dar uma palavra pelo seu pastor aqui, né? Porque você convive e tudo. O povo aí é seu, você pode olhar ali para a câmera e o que é que você acha, né? Para mim é uma grande alegria estar aqui justamente com meu amigo, pastor Everaldo Novaes, e acompanhando meu pastor presidente, a qual tenho a honra e o prazer de auxiliar ali no São Geraldo, pessoa que tem uma visão ampla com o Reino de Deus e sentiu essa chamada no coração dada por Deus de estar dispondo o seu nome para concorrer a esta convenção CA de Seta Pará, Mato Grosso. Uma pessoa muito querida de todos nós, pastores da convenção do estado do Pará e do Mato Grosso, e estamos aqui junto com ele, dando um apoio para nós. É uma honra muito grande estar com meus amigos nessa oportunidade. Amém. Então, minha gente, aqui nós estamos concluindo. Eu gostaria que o pastor Marinaldo fizesse suas considerações finais. Queremos abraçar todos os convencionais, tanto da Comiadepa como CA de Seta. Isso aqui está mostrando que não existe barreira entre convenções, né? Nós, independente de tudo isso, todos fazemos a obra de Deus. Sim. É um só propósito, um só rei, um só Deus. E ele vai abraçar todos os convencionais, tanto da Comiadepa como do CA de Seta. E esse público maravilhoso que está sempre em sintonia conosco. Tem gente da Guatemala, tem gente da Indonésia, tem gente da Índia, tem gente de Bangladesh, de tanto canto, de todos os confins da terra aí estão nos assistindo. Então, com vocês, pastor Marinaldo, fazendo as considerações e trazendo uma palavra para você que está aí do outro lado também. Eu quero só agradecer, pastor Everaldo, por estar aqui no seu canal, né? Obrigado. Inclusive com essa dimensão aí no Brasil e fora dele, e abraçar todos os convencionais, tanto de todas as convenções aqui do estado do Pará, do Tocantins, né? E dizer que é um prazer imenso que eu dar um abraço na minha família, minha esposa Maria Silde, Naftali, Rízia e Mísia e os netinhos, e abraçar todos os convencionais da nossa convenção Pará e também do estado do Mato Grosso, e dizer que a minha visão com a obra é de crescimento, e minha preocupação com os pastores é de sua seguridade para o pastor, para a esposa e para os filhos. Nós envelhecemos, o tempo passa, né? E a gente sabe que precisamos disto. Enquanto estamos aqui neste mundo, né,
temos que ter esses cuidados. Para o céu, nosso tesouro está guardado. Correto. E lá está seguro. Agora aqui, né, o Pai Nosso diz assim na terra como no céu. Então, de certa forma, nós estamos na terra. Jesus disse assim, que nem só de pão viverá o homem. Mas ele não está dizendo que não vive do pão. Ele está dizendo que nem só. Mas ele está dizendo, o homem vive do pão. Correto. Ele só diz que não é só, mas que vive. Então, eu não posso jamais trabalhar numa obra espiritual e negar o pão daqueles que trabalham. Pois a Bíblia diz que não pode atar a boca do boi que debulha. E eu preciso me preocupar, assim, com a vida do pastor, com a família dele, com os filhos dele, com o bem-estar dele. Eu preciso, porque também vivemos do pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Ele não está anulando o pão, ele diz que o homem vive do pão, só que não é unicamente dele. Por isso que a obra, ela tem ela é nivelada, tanto humana, material, quanto espiritual, para cima. Enquanto estamos aqui, fez igual Jesus, sentou na beira do poço, ele sentiu sede, ele pediu água, e ali os discípulos foram comprar pão em outro lugar. Então nós estamos aqui na terra, e enquanto estamos aqui, aí precisamos desses cuidados. Que Deus vos bendiga, que Deus os abençoe. Deus abençoe todos os convencionais de todo o nosso Brasil e fora do Brasil. Vamos colocar nossa visão no reino e preocupar-se com o próximo, porque este é o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Muito obrigado, pastor Marinaldo. Eu gostaria, pastor, de lhe fazer um pedido. Se o nosso Deus confirmar, como eu acredito que Ele vai confirmar, a sua missão como presidente da convenção, que o senhor lembre daqueles soldados que estão feridos. Eu quero citar um grande pastor do CA de Seta, que hoje ele não está assim em atividade, que pregou na nossa convenção e eu admirei, um grande expoente da palavra de Deus, João de Deus, né? Sim. Ele um grande homem de Deus. Eu acredito que quando o pastor Pedro Filho, eu era seminarista da Ilha do Governador lá com o pastor Gesiel, e vim em Rio Maria, e o Pedro Filho era uma potência como pregador e tudo. De repente eu soube que ele se tornou deputado e não estava em atividade. A minha alma gemia e eu sentia aquele desejo, mesmo não sendo da mesma convenção, mas sentia o desejo, orava por ele, né? Então, pastor João de Deus, tem tantas pessoas que te amam, do CA de Seta, de outras convenções, e que reconhecem o ministério tão bonito que Deus te deu, e que Deus possa te usar, pastor Marinaldo, para trazer esses soldados que às vezes foram feridos no campo de batalha e precisa do nosso abraço e da cicatrização da ferida para voltar à linha de frente também. O pastor João de Deus, ele é um homem que todos os convencionais têm saudade dele, todos. Ele foi um homem e um homem que hoje ele precisa mesmo. Ele hoje é servo de Deus, está servindo a Deus, é pastor, tá? Tem a sua família, muito abençoado, mas eu pretendo abraçá-lo e trazer de volta ao nosso convívio do nosso CA de Seta, para servir, colocar na arena no trabalho, tá? Isso aqui porque isso é de coração, é tanto que o senhor fez lembrar, mas eu tenho contato com ele, de vez em quando eu converso com ele por telefone, eu tenho o WhatsApp dele. Isso é bom. Eu dou um abraço sim, tanto no pastor de Deus e outros mais, pastor. Nós temos muitos soldados também que foram feridos no campo de batalha. Nós somos o único exército que não cuida dos soldados feridos. Dos soldados feridos. E deixa ele morrer lá, e não pode, né? E nós temos que sair ao encontro desse. Eu lembrei de Davi, né? Davi, quando ele estava fugindo da ira de Saul, ele começou, me parece que com 300 homens, né?
Foi. Eram homens feridos, endividados. E formou um grande exército. Fiel a ele. Fiel. Aí depois aumentou para 600, né? Desses 600 ele fugiu para a terra dos filisteus. E quando voltou, reinou em Judá, não foi isso? Foi. E Deus proporcionou tudo para que ele fosse rei em Israel. E eu quero dizer para vocês, eu coloco minha vida nas mãos de Deus para servir, para ajudar. Eu vou ter, se Deus me conceder, não tenho como vitória, mas com missão. Se Deus não me permitir essa missão, é uma carga a menos. Todavia, se me permitir, me coloquei à disposição e vamos até o fim. Vamos até o final. A sua postura, eu vejo assim, semelhante à postura de Davi. Davi nunca vibrou com o fracasso de Saul. Não. Ele chorou, ele procurou honrar a família, como foi aquele moço lá de Lodebar, Mefibosete, e pelo amor que ele tinha a Jonatas. Então esse é o espírito que reina naqueles que vão cuidar da obra de Deus. Então eu acredito que Deus vai lhe confiar. Minha gente, nós estamos aqui felizes, com esses 2 soldados valentes aqui de Deus. Pastor Maridaldo é muito ocupado, mas está nos honrando em estar aqui conosco aqui no nosso podcast. Vai ficar registrado. Quero agradecer a Priscila, que está aí na coordenação. Então, com vocês aí, minha gente, a nossa gratidão, o nosso abraço. Fiquem na paz. Queremos abraçar todos os nossos convencionais, tanto da Comiadepa, Seadiceta, a Convenção Maranhense e assim os demais. Falar em Convenção Maranhense, quero mandar um alô aí para o meu cunhado, em Colina do Maranhão, pastor Onésimo, que se tornou um grande pastor, abençoado e querido pela igreja que ele pastoreia. Pastor Raposo, aí no Maranhão também, eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela Convenção Maranhense. Pastor Adalberto Leite em Colinas, Tocantins. Pastor Adalberto Leite em Colinas, ali no Tocantins. Eu não sei se o pastor João Adaíris, aí da Assembleia de Deus Baleia, em Brasília, está nos ouvindo. Se tiver, um abraço. Bispo Oide, lá em Campinas, o pastor Ritter, José Ritter Marques, nosso presidente da convenção, e assim todos os convencionais e pastores que servem no Senhor. Um abraço, um beijo no coração de todos, e todos vocês, irmãos queridos, que conosco somam em função do reino de Deus e lutam com armas espirituais neste reino que é nosso, o reino de Deus. Um abraço a todos, fiquem na paz.